Fala pessoal, hoje o Magna Carta nesse formato diferente, a gente faz de vez em quando aqui, para comentar o discurso de Donald Trump lá no Fórum Econômico Mundial. Trump falou por 1h30, nós temos inclusive a íntegra desse discurso aqui no canal da BP, legendado para você assistir se quiser, mas se quiser olhar só os principais pontos com os comentários de Ricardo Gomes, temos aqui esse programa para você ir direto ao que interessa. Ricardo, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom, Renato? Tudo bem a todos que estão nos assistindo? Hoje um formato aqui de bate-papo para analisar, como a gente já fez outras vezes, com o discurso do Milei, inclusive, analisar as falas em Davos, né? Davos que se tornou, mudou, né? Mudou o perfil, mudou a cara, pelo menos a cara de quem brilha em Davos é outra, né, Renato? É verdade, a gente pode começar falando um pouco então sobre o perfil, né, desse encontro, o famoso Fórum Econômico. Você citou o Milei, o discurso do Milei também está aqui no canal, para quem quiser ver, é sempre uma atração o Milei. Mas qual que é essa mudança que você comentou, né? O que sempre foi historicamente esse encontro e no que ele está se tornando, Ricardo? Olha, Renato, houve um período até em que se dizia que o Fórum Econômico Mundial era o contraponto ao Fórum Social Mundial, em que um fórum era do socialismo e o outro era do capitalismo global. Na verdade, o Fórum de Davos, o Fórum Econômico Mundial, ele se tornou a meca do globalismo, né, desta agenda, que foi a mesma agenda que implementou, por exemplo, a ideologia woke com grande largueza aí no mundo, dos Estados Unidos à Europa, se espalhando para todos os cantos do mundo. Então, esse fórum ele se consolidou como a estratégia da social-democracia globalista, por assim dizer, né? Um plano de poder organizado de cima para baixo, que fortaleceu ideologicamente as estruturas multinacionais, como a União Europeia, como a própria ONU, se tornou o encontrinho, a colônia de férias do globalismo. Essa é a marca do Fórum Econômico Mundial. Agora, recentemente, isso tem mudado por quê? Porque grandes lideranças conservadoras ou liberais, no caso de Javier Milei, tomaram o palco para dizer algumas verdades. Isso tem chacoalhado a monotonia em Davos. Davos era um fórum em que todos diziam a mesma coisa. Crise do clima, crise do tempo, aquecimento global, DEI, né, Departamentos de Inclusão e Diversidade, agenda woke. Essa era a monotonia. Agora não. Agora, grandes figuras têm quebrado esse tom monocórdico. Já falamos do Milei no passado e agora Donald Trump. Muito Milei bem, também, a mas gente... Trump mais. Exatamente. Vamos falar então sobre o discurso do Trump. A gente separou aqui 7 trechos que se destacaram nesse discurso de ontem. O primeiro é sobre a Venezuela. Vamos ver o que disse o Trump então sobre a Venezuela. Trump que foi lá e pegou o Maduro, levou para os Estados Unidos e falou sobre o futuro deste país. Veja só. 20 years ago it was a great country and now it's got problems, but we're helping them, and those 50 million barrels we're going to be splitting up with them, and they'll be making more money than they've made in a long time. Venezuela is going to do fantastically well. We appreciate all of the cooperation we've been giving. We've been giving great cooperation. Once the attack ended, and they said, let's make a deal. More people should do that. Essa é a estratégia de Trump funcionou, né? Eu acho que, no geral, essa fala de Trump em Davos é muito reveladora da forma de agir de Donald Trump. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas aqui Trump deu um recado claro, né? Há um acordo com o novo governo venezuelano. Há um acordo que foi feito depois do ataque. O ataque deu um susto, a prisão de Nicolás Maduro deu um susto muito grande no establishment venezuelano, e o que está na mesa de discussão para fazer o acordo é o petróleo, essa divisão meio a meio do petróleo. Ele fala em 50 milhões de barris, um petróleo que está na Venezuela, mas não conseguia ser explorado pela deficiência de infraestrutura venezuelana. O petróleo está embaixo da terra. Retirá-lo e refiná-lo é um desafio que requer
CAPEX, investimento em capital. Isso provavelmente os Estados Unidos vão colocar, vão dividir o petróleo. Mas aqui Trump está assumindo que depois da invasão para a captura de Nicolás Maduro, houve um acordo com o governo venezuelano, e que esse acordo vai permitir, inclusive, um fluxo de recursos para dentro da Venezuela. O quanto isso vai chegar na população, nós ainda vamos ver, mas que o regime vai se beneficiar de parte desse recurso, também parece evidente a partir do acordo que teria acontecido, que é anunciado por Donald Trump, um acordo com o governo venezuelano. Muito bem. Bom, o grande tema né, que causou expectativa nesse discurso é a Groenlândia. A Groenlândia aí, que é esse desejo do Trump, né, de poder atuar por ali e trazer para os Estados Unidos esse território. A gente separou alguns trechos sobre a Groenlândia. Vamos ver dois, primeiramente, na sequência, e depois a gente ouve o comentário do Ricardo. Primeiro trecho, então, falando sobre OTAN, falando sobre a obrigação dos aliados em relação ao território da Groenlândia. Veja só. Would you like me to say a few words of Greenland? I was going to leave it out of the speech, but I think I would have been reviewed very negatively. I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark, tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II, when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it for Denmark. Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. But we saved Greenland and successfully prevented our enemies from gaining a foothold in our hemisphere. So we did it for ourselves also. And then after the war, which we won it big. Without us, right now, you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? So now our country and the world face much greater risks than it did ever before because of missiles, because of nuclear, because of weapons of warfare that I can't even talk about. 2 weeks ago, they saw weapons that nobody ever heard of. They weren't able to fire one shot at us. They said, what happened? Everything was discombobulated. They said, we've got them in our sights. Press the trigger, and nothing happened. No anti-aircraft missiles went up. There was one that went up about 30 feet and crashed down right next to the people that sent it. They said, what the hell is going on? Those defensive systems were made by Russia and by China. So they're going to go back to the drawing boards, I guess. Aqui, Renato, o que Donald Trump está dizendo é que o warfare mudou. A forma de lutar as guerras no mundo mudou. Agora, a invasão na Venezuela aconteceu usando tecnologia, aconteceu usando novos armamentos, dos quais Trump não ousa sequer falar, porque são secretos. Ou seja, a forma de fazer guerra da Segunda Guerra Mundial e dos dias de hoje mudou completamente. E é por isso que a Groenlândia tem para os Estados Unidos um papel tão estratégico. Trump marca, nós vamos ver logo a seguir mais um trecho, mas Trump marca que, ao contrário do que aconteceu na Venezuela,
que havia um interesse econômico, aqui está se falando de um interesse estratégico militar. O interesse americano no território da Groenlândia é um interesse estratégico militar de proteção do território dos Estados Unidos e do hemisfério ocidental. Há um empenho aqui de marcar que o que os Estados Unidos de fato querem na Groenlândia é fortalecer a sua posição militar. Não é muito diferente do que se deu na Venezuela. Mais para frente ele vai dizer, olha, até tem mais coisa lá, não é o que nos interessa. Aqui o que nos interessa é a posição geográfica e nesta nova forma de fazer guerra. O escudo de Davi, o Iron Dome de Israel, foi desenvolvido com tecnologia americana, aquele escudo contra mísseis. E para fazer a mesma coisa nos Estados Unidos, é preciso ampliar esse raio de atuação, e por isso a Groenlândia é tão importante numa era de guerra tecnológica. Então, Trump se deu ao trabalho de explicar a natureza do interesse americano na Groenlândia. E ele segue falando sobre esse tema. Vamos ver mais esse trecho, então, em que ele fala sobre segurança nacional e a importância do território da Groenlândia para fazer isso. Strategic location between the United States, Russia, and China. That's exactly where it is, right smack in the middle. Wasn't important nearly when we gave it back. You know, when we gave it back, it wasn't the same as it is now. It's not important for any other reason, you know, everyone talks about the minerals. There's so many places. There's no rare earth, no such thing as rare earth. There's rare processing, but there's so much rare earth. And to get to this rare earth, you got to go through hundreds of feet of ice. That's not the reason we need it. We need it for strategic national security and international security. This enormous unsecured island is actually part of North America, on the northern frontier of the Western Hemisphere. That's our territory. It is therefore a core national security interest of the United States of America. And in fact, it's been our policy for hundreds of years to prevent outside threats from entering our hemisphere, and we've done it very successfully. We've never been stronger than we are now. That's why American presidents have sought to purchase Greenland for nearly 2 centuries. You know, for 2 centuries they've been trying to do it. They should have kept it after World War II, but they had a different president. That's all right. People think differently. Much more necessary now than it was at that time, however. In 2019, Denmark said that they would spend over $200 million to strengthen Greenland's defenses. But as you know, they spent less than 1% of that amount. 1%. É isso, mais claro do que nunca. Falam-se em minerais, em terras raras, não é isso que nos interessa. Está embaixo do gelo, assim como o petróleo na Venezuela, também precisa um investimento de recursos para poder sair debaixo da terra e virar valor. Trump está dizendo claramente que o interesse na Groenlândia é estratégico militar pela sua posição geográfica. Então é a segurança nacional e internacional. Isso os Estados Unidos já fizeram, ele relata isso em outro momento do discurso, diversas tentativas de comprar a Groenlândia no passado. E desta vez ele fez uma ameaça velada de uma invasão, e aqui ele está justificando o que é que nós queremos com este território. Ou seja, Trump anuncia uma ofensiva contra a Groenlândia e agora parece trazer a razão para a mesa. Olha, vou explicar a razão e eu quero expor aqui qual é o nosso interesse, tudo indicando aqui de que Trump está abrindo o caminho para uma negociação de instalação de bases militares, como os Estados Unidos têm centenas ao largo do mundo, em países que são aliados. Então, parece que Trump aqui está dizendo, olha, o nosso interesse é de bases militares e, portanto, ao declarar isso, ele abre um caminho para um acordo, porque quando as duas partes sabem uma o que a outra quer, o acordo começa a ficar viável. Nós vamos falar disso logo em seguida. A gente viu o Trump já fazer isso várias vezes, né? Ele pede algo bem exagerado, né, que assusta no primeiro momento,
e depois, na hora de negociar, ele consegue aquilo que ele realmente queria, né? Tem até livro dele, muita gente explicando esse estilo de negociação do presidente americano. Um outro trecho aqui sobre a Groenlândia, ele estava falando sobre a OTAN e o dinheiro que os Estados Unidos colocam na OTAN para financiar esse orçamento da OTAN, que é muito maior que todos os outros países, até somados. Veja só o que ele disse. What does the United States get out of all of this work, all of this money, other than death, destruction, and massive amounts of cash going to people who don't appreciate what we do? They don't appreciate what we do. I'm talking about NATO, I'm talking about Europe. They have to work on Ukraine. We don't. The United States is very far away. We have a big, beautiful ocean separating us. We have nothing to do with it. Until I came along, NATO was only supposed to pay 2% of GDP, but they weren't paying, most of the countries weren't paying anything. The United States was paying for virtually 100% of NATO. And I got that stopped. I said, that's not fair. But then more importantly, I got NATO to pay 5%, and now they were paying, and now they are paying. So something nobody said was possible. They said, we will never go up higher than 2%. But they went to 5%, and now they're paying the 5. They didn't pay the 2, and now they're paying the 5. And they're stronger for it, and they have an excellent, by the way, Secretary General, who's possibly in the room. Mark, are you here? Yes, he's here. Hello, Mark. Mais uma vez, Trump está denunciando o papel de free rider, o caroneiro grátis da Europa no acordo da OTAN. Os Estados Unidos arcam com os custos de defesa da região. Todos os países da OTAN se beneficiam da lógica de serem aliados dos Estados Unidos. Há um artigo nesse tratado da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que diz que um ataque a um de seus membros significa um ataque a todos os seus membros. Então, todos os países europeus cortaram gastos militares, contando que, se um dia fossem atacados, os Estados Unidos viriam em seu socorro. E é isso que os Estados Unidos agora deixam de fazer com Donald Trump. Trump diz, chega de pagar a conta da defesa da Europa inteira, eram para os países botarem 5% dos seus PIBs em defesa, não fazem. Combinaram 2%, não cumpriam 2% do PIB, e agora Trump está fazendo com que a Europa ponha a mão no bolso e participe do gasto de defesa comum da região do Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa. Então, se todos se defendem juntos, todos vão dividir essa conta. Então, Trump, mais uma vez, vai no centro do globalismo dizer, olha, a festa aqui está sendo paga pelos Estados Unidos e agora chega, nós vamos dividir a conta. E ele citou até nesse vídeo o Mark, né, que é o Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN. A gente vai mostrar daqui a pouco o resultado de uma conversa que o Trump teve com ele. Antes, vamos ao último vídeo, o último trecho sobre Groenlândia, nesse discurso do Trump, em que ele fala sobre a possibilidade de usar a força, de usar ali alguma ação militar para tomar a Groenlândia. Veja o que ele disse sobre essa hipótese. We never asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. Essa é a aula sobre o método de negociação de Donald Trump. Trump termina os seus discursos, seus rallies, os seus comícios, com uma música dos Rolling Stones, you can always get what you want, você não pode sempre ter tudo o que quer, mas se você tentar, às vezes, você consegue o que você precisa. E Trump sempre faz isso, ele faz na negociação
ao extremo, fazendo ameaças duríssimas e depois negocia algo no meio do caminho. Esse é o método de Donald Trump. Então, desde o início dessa discussão, Trump sempre deixou aberta a possibilidade de uma invasão da Groenlândia. E agora ele vem e diz, não usaremos a força, porque eu não quero, porque se eu quisesse, os Estados Unidos seriam imparáveis, ou seja, há uma ameaça velada, mas a partir dessa abertura é que um acordo fica possível. Agora, há duas formas de interpretar isso, Renato. A primeira é que já vinha sendo estabelecido um pré-acordo com a Dinamarca e os dinamarqueses pediram, para avançar, uma declaração pública de Trump de que não usaria a força e ele teria usado o palco em Davos para fazer isso. Essa é uma hipótese. Na outra hipótese, Donald Trump vinha ameaçando o uso da força justamente para se colocar numa posição boa de negociação e foi a partir dessa declaração de que não invadirá a Groenlândia que ele sinaliza que quer um acordo e esse acordo logo vai acontecer. Então, das duas, uma. Ou a negociação já estava evoluindo e era hora de fazer essa declaração, ou essa declaração inaugura uma fase de negociação. Façam suas apostas, talvez o tempo diga. O que a gente sabe, né, Renato, é que logo em seguida teve essa conversa que mudou o jogo, né? Verdade, teve essa conversa com o Mark Rutte, que é o secretário-geral, e aí o Trump postou na sua rede social a seguinte declaração. Vamos botar aí na tela? Resumindo aqui, olha só, após uma reunião muito produtiva com o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, definimos a estrutura de um futuro acordo referente à Groenlândia e, na verdade, a toda a região do Ártico. Essa solução, se concretizada, será excelente para os Estados Unidos da América e para todos os países da OTAN. Com base nesse entendimento, não imporei as tarifas que entrariam em vigor em 1º de fevereiro. Ele estava falando em tarifas aí de 10%, né, para todos os países que não colaborassem com esse acordo aí da Groenlândia. Discussões adicionais estão sendo realizadas sobre a cúpula dourada, que é aquele Golden Dome, né, como Israel tem para bloquear os mísseis dos inimigos. Os Estados Unidos também querem fazer o mesmo através da Groenlândia. O Ricardo já citou isso. Discussões adicionais estão sendo realizadas sobre a cúpula dourada no que diz respeito à Groenlândia. Mais informações serão disponibilizadas com o vice-presidente, secretário de Estado e tudo mais. E aí, Gomes? É isso, é o método de negociação de Donald Trump funcionando. Olha, fez um ruído alto e agora vai ter o acordo que quer, que talvez tenha sido o que ele sempre quis, é a licença para usar o território da Groenlândia para estabelecer bases de armamentos de proteção dos Estados Unidos. Se esse era o objetivo dos Estados Unidos, de Donald Trump, da administração Trump, ele conseguiu através da ameaça, falando grosso, falando alto. Faz lembrar, Renato, Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt foi um presidente dos Estados Unidos que cunhou a frase "Speak soft and carry a big stick". Fale macio, mas carregue um porrete. Teddy Roosevelt mandou a Marinha Americana dar a volta ao mundo só para mostrar o poderio militar americano, mas era um sujeito que sempre vinha para a mesa de negociação com muita diplomacia. E era o estilo dele, isso ficou famoso na história dos Estados Unidos. Fale macio, mas se precisar use a força. Trump parece que é o contrário, o estilo dele é o anti-Roosevelt. Ele fala grosso, ameaça com a força, mas carrega junto um diplomata para a hora de escrever o acordo. Então o acordo vai ser fechado através do Departamento de Estado, com Marco Rubio, ou seja, via diplomacia, mas ele é antecedido por uma fase de dura ameaça e de falas pesadas de Donald Trump. É um método, e é um método que funcionou mais uma vez agora na Groenlândia. Muito bem, fechando o assunto Groenlândia, a gente está preparando um vídeo bem didático, bem explicativo sobre esse território, sobre essa ilha, né, que pertence à Dinamarca. Então a gente vai contar primeiro por que pertence à Dinamarca, né? Pouca gente explica esse histórico, por que eles chegaram lá primeiro, o que aconteceu ao longo do tempo, essas tentativas anteriores dos Estados Unidos. A gente vai contar toda essa linha do tempo, a gente vai contar
a estratégia do Trump também, com os dias anteriores, né, sem somente falar desse discurso lá em Davos. Então fique ligado aqui no canal da BP, vai ter um material bem interessante sobre a Groenlândia. Vamos para um próximo assunto que o Trump abordou nesse discurso, que é a China. Ele falou sobre China, energia e também inteligência artificial. Veja só. We're leading the world in AI by a lot. We're leading China by a lot. I think President Xi respects what we've done, in part because I've allowed these big companies building these massive buildings to build their own electric capacity. They're building their own power plants, which when added up is more than any country anywhere in the world is doing. I read recently an article in the Wall Street Journal that China's creating so much energy, and they are. You got to hand it to them. But we're creating as much or more, and we're letting them do that. I'm very proud of it. It was my idea. I said, you can't create this much energy. We needed more than double the energy currently in the country just to take care of the AI plants. And I said, we can't do that. We have an old grid system. And I came up with the idea, you people are brilliant. You have a lot of money. Let's see what you can do. You can build your own electric generating plants. And they looked at me. They didn't believe me. All of the names that are, I think, in the room right now, if you want to know the truth, they didn't believe it. And I said, no, you can't. They came back 2 weeks and they didn't have the plant. They said, we thought you were kidding. I said, no, not only am I not kidding, you're going to have your approvals within 2 weeks. I always say nuclear will take 3 weeks, but most aren't going that. They're going oil and gas. They're even going coal in some cases. Because of my landslide election victory, the United States avoided the catastrophic energy collapse which befell every European nation that pursued the Green New Scam, perhaps the greatest hoax in history. Essa é a declaração da estratégia de Donald Trump no coração do globalismo contra uma estratégia que o globalismo implementou e que só ajudou a China. Ao longo dos anos, a União Europeia e o Fórum Econômico Mundial encabeçaram a tese da transição energética, de desligamento de usinas para fazer a transição para a energia limpa. Isso fez com que a Europa ficasse dependente do gás e do óleo da Rússia para se aquecerem no inverno, e isso fez com que a China, que fez infraestrutura de energia abundante, conseguisse tomar espaço em inteligência artificial, em data centers e na nova Guerra Fria, cuja base econômica é a inteligência artificial, são os dados e é a informática. O que Trump está dizendo é o seguinte: nós paramos com essa história, os Estados Unidos vão investir cada vez mais em energia, e a energia é a chave econômica da nova Guerra Fria, da nova contraposição com a China. Trump está dizendo com todas as letras: esqueçam a história de transição energética, nós vamos ter liderança energética e é através dela que os Estados Unidos vão dominar economicamente esta nova etapa da economia do mundo, em vez de assistir a China crescendo e a Rússia ganhando cada vez mais preponderância sobre a Europa por causa da energia. Trump aqui olha para a China e diz: nós vamos lutar com vocês a guerra da energia e vamos ganhar. Ou seja, no coração, de novo, no coração do globalismo, Trump está demarcando o campo do conflito dessa nova Guerra Fria, dizendo: os Estados Unidos vêm para vencer. Muito bem, exatamente nessa linha ele falou também sobre cultura, né? Sobre essa questão da guerra cultural. Você citou aí a transição energética, essa coisa toda, que é um discurso muito europeu, muito globalista. Enquanto isso, a China está lá mandando ver e vendendo, né, energia eólica para esses países, né, as máquinas e tudo isso. Ele também citou isso no discurso. Então, para finalizar, a gente tem um trecho em que o Trump fala sobre isso, sobre a defesa da cultura ocidental e dos americanos. The explosion of prosperity and conclusion and progress that built the West did not come from our tax codes. It ultimately came from our very special culture. This is the precious inheritance that America and Europe have in common. We share it.
We share it, but we have to keep it strong. We have to become stronger, more successful, and more prosperous than ever. We have to defend that culture and rediscover the spirit that lifted the West from the depths of the Dark Ages to the pinnacle of human achievement. We live in an incredible, changing period. It's an unbelievable time, but we have to take advantage of the time that we're in. In our hands are technologies that our ancestors could scarcely have. I mean, they couldn't have even dreamt some of the things that we see today. And so rapidly they're produced. I mean, AI, 2 years ago, nobody ever heard of the term, and now everybody's talking about it. And it can have some very good purpose. It could also have some dangerous purpose, and for that we have to watch out. But some tremendous things are happening because of it. And we're leading by so much. We're doing so well. But opportunities that are bigger and grander than ever before in human history are right before us. It is the pioneers in this room. Many of you in this room are true pioneers. You're truly brilliant people. Just your ability to get a ticket is brilliant because you have about 50 people for every seat. I don't know what, that's Larry. Everything Larry touches turns to gold. He made this very successful. But you're in this room, and some of you are the greatest leaders anywhere in the world. You're the greatest brains anywhere in the world. And the future is unlimited, and to a large part because of you, and we have to protect you, and we have to cherish you. I always say we have to cherish our brilliant people because there aren't many of them. So together with confidence, boldness, and persistence, let us lift up our people, grow our economies, defend our shared destiny, and build a future for our citizens that is more ambitious, more exciting, more inspiring, and greater than the world has ever seen. We're in a position to do things that nobody else has ever even thought of before. And many of the people in this room are the ones that are doing it, and I want to congratulate you, and I'm with you all the way. You can do things that nobody else can even think about. So I congratulate you on your tremendous success. And the United States is back, bigger, stronger, better than ever before. And I'll see you around. Esse é o fecho de Donald Trump, é um chamado à Europa e é um chamado ao Ocidente para um reposicionamento, né? O Ocidente se distanciou dos seus pilares fundamentais e é isso que Donald Trump está fazendo. Ao mesmo tempo, ele anuncia uma possível nova era dourada de prosperidade para o Ocidente, para o mundo, mas que isso precisa estar dentro da proteção cultural. Talvez, Renato, o que me preocupe aqui nessa fala final de Trump é que Trump ele faz um discurso muito centrado na prosperidade, que é importante e é parte desse legado e dessa cultura comum, mas ele fala pouco de liberdade. E eu sempre acho importante lembrar que a liderança dos Estados Unidos no mundo livre veio por esse binômio, pela sua liderança econômica, mas pela sua liderança moral. E é sempre importante que os Estados Unidos se aproximem desse ideal de liberdade, de democracia, que é o que, ao fim e ao cabo, faz possível a sua pujança econômica. Isso, às vezes, fica mais fraco no discurso de Trump do que era, por exemplo, no de Ronald Reagan. Reagan centrava muito mais o posicionamento dos Estados Unidos na Guerra Fria original em torno da pauta da liberdade e de como isso permitiu aos Estados Unidos ter prosperidade. Trump se centra mais nos aspectos econômicos. Não é um impeditivo de forma nenhuma, e o chamado para a unidade do Ocidente é importante. Ele acerta quando diz que é necessária a defesa da cultura. Mas é muito importante que esta cultura, a cultura que os Estados Unidos difundem mundo afora, seja, ao fim e ao cabo, a cultura da liberdade, Renato, porque foi isso que deu aos Estados Unidos essa liderança econômica e militar. Tudo isso veio da sua liderança moral, e a sua liderança moral vem da sua pauta de liberdade.
Muito bem lembrado, Ricardo. Inclusive, a Europa, né, cada vez mais autoritária, tem vários exemplos aí de falta de liberdade de expressão, liberdade religiosa também. Então, talvez porque ele estava no Fórum Econômico, ele não deu muita atenção a essa questão, mas está dentro de todo esse contexto da defesa da cultura ocidental, né? E quando a gente fala também da formação dessa cultura ocidental, a gente lembra que é uma cultura judaico-cristã, né? O cristianismo tem um peso muito grande nesses valores para que o Ocidente virasse o que virou ao longo do tempo, e agora a gente vê algumas ameaças até a esse legado. Pensando nisso, até a Brasil Paralelo está produzindo agora uma série sobre os santos, sobre alguns santos, a história desses santos, que nós vamos lançar na próxima segunda-feira, dia 26, aqui no canal do YouTube da BP. Você vai ter um teaser, né, um pouco daquilo que vai ser apresentado nessa série, que vai ser exclusiva para assinantes. Então, se você quiser saber tudo sobre esse lançamento, está aqui o QR Code na tela, é o QR Code que ficou ao longo aqui do nosso programa. Veja só os santos que nós vamos abordar nesta série, contar a história deles, os milagres e tudo mais. Joana d'Arc, São Tomás de Aquino, São José de Anchieta, São João Batista e Santo Inácio de Loyola, imperdível. Tem tudo a ver com essa questão aí da formação dessa cultura ocidental que o Trump citou nesse último pronunciamento, e o Ricardo muito bem lembrou também em relação à liberdade. Muito bem, obrigado Ricardo Gomes pelos comentários, um Magna Carta diferente nesse formato que de vez em quando a gente adota, quando tem algo assim que merece um react, né, como esse discurso do Trump. Agradeço a sua audiência e até a próxima. Um abraço. Ela fez reis tremerem e exércitos avançarem com uma força que não vinha deste mundo. Até que o silêncio da cela substituiu o clamor da guerra. O tribunal não buscava justiça, buscava uma negação. Meses de interrogatórios, o escárnio dos doutores, a traição dos seus. Tentaram arrancar dela uma única mentira para poupar sua vida. Mas Joana d'Arc não recuou. O preço da morte era pequeno diante do valor de sua alma. A fogueira de Juan não consumiu uma pessoa derrotada, apenas revelou o caráter de uma santa que não podia ser dobrada. Sua história faz parte da nova série original da Brasil Paralelo, A Vida dos Santos. No dia 26 de janeiro, às 20 horas, estreia gratuitamente o primeiro episódio. Para assistir, basta fazer o seu cadastro tocando no botão Saiba Mais deste vídeo.